Em relação ao diagnóstico da doença, como é que a gente faz o diagnóstico da asma? Principalmente, a gente vai ter que se apoiar no quadro clínico, tá certo? Os sintomas que são bem característicos dessa doença, que são aqueles sintomas respiratórios que a gente falou, tosse, dispneia, aperto no peito, e eles têm essa característica de variar em frequência e intensidade ao longo do tempo. Eles tendem a piorar no início da manhã e à noite, isso é bem característico, e geralmente o paciente tem mais de um sintoma. Se ele tem um sintoma isolado, por exemplo, se ele tem só tosse, só dispneia, diminui um pouquinho a chance daquilo ser asma. Então, abre mais um leque de diagnóstico diferencial. Geralmente, esses sintomas podem ser deflagrados por fatores específicos, como infecções virais, alérgenos e mudanças climáticas. Exame físico da asma. A gente tem um exame físico que não tem grandes comemorativos, tá? Muitas vezes é normal, principalmente se o paciente está fora de descompensação. Se é um paciente que está em descompensação, está com sintoma, ele vai ter aquela ausculta compatível com broncoespasmo, com sibilos e roncos expiratórios, tá bom? Se é um quadro de exacerbação mais grave, com um broncoespasmo mais pronunciado, a gente pode ter até o tórax silencioso, que é um marcador de maior gravidade num quadro agudo de exacerbação. Então, como é que a gente vai juntar isso, o quadro clínico, o que é que a gente vai fazer de exame complementar para dar um diagnóstico de asma? A gente primeiro vai ter esse quadro clínico sugestivo, os sintomas respiratórios variáveis, com aquelas características que a gente comentou, varia a intensidade, piora à noite ou ao acordar, está associado a trígres, né, a deflagradores, e a gente, junto disso, vai demonstrar uma limitação ao fluxo aéreo, ou seja, uma obstrução que é geralmente também variável. Então, como é que a gente diz que tem obstrução? Isso a gente vai avaliar na função pulmonar, no exame de espirometria. E a gente avalia a obstrução pela presença da relação VF1-CVF reduzida. E a gente tem que demonstrar também essa variabilidade dessa obstrução. Vamos comentar mais um pouquinho de espirometria para vocês pegarem um conceito e entender o básico desse exame, tá? Esse exame, os principais valores que vocês vão ter que atentar para poder interpretar a maior parte dos distúrbios são o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é uma ideia, é uma medida de fluxo, ou seja, é o volume pelo tempo, é o volume que a gente conseguia expirar naquele primeiro segundo da manobra de expiração forçada. Então, ideia de fluxo. Por isso que ele vai estar muito mais baixo nos distúrbios que têm obstrução, porque a gente tem uma limitação ao fluxo de ar. Já o CVF, que é a capacidade vital forçada, é todo o volume que o paciente consegue expirar naquela manobra forçada. Então, realmente é uma ideia de volume. Então, ele vai estar mais diminuído nos distúrbios restritivos, que são os distúrbios que diminuem o volume pulmonar. E a gente tem a relação VF1-CVF, também chamada de índice de Tifenot, que vê a relação desses dois volumes. No distúrbio obstrutivo, como eu falei para vocês, a gente tem uma limitação de fluxo, e o que dá a ideia de fluxo é o VF1, é uma medida de fluxo, volume por tempo. Então, se a gente tem um VF1 mais diminuído no obstrutivo, e ele é o numerador da relação, a gente vai ter uma relação diminuída. Já no distúrbio restritivo, que é a alteração de volume pulmonar, como fibrose pulmonar, por exemplo, a gente vai ter tanto diminuição do CVF como o VF1, já que o VF1, inclusive, também é uma parte do CVF. Então, eles vão diminuir de forma proporcional. Essa relação, então, VF1-CVF, ela vai ficar normal ou até mesmo aumentada, porque o CVF pode até estar mais reduzido proporcionalmente do que o VF1, ok? E o misto combinado é quando a gente tem essa relação abaixo do valor de referência e uma CVF mais reduzida do que o que a gente esperaria, tá bom? Então, a gente vai definir obstrução quando a gente tem essa relação VF1-CVF menor do que o limite inferior da normalidade, tá bom? Que pode ser entre 70 e 80, dependendo da idade. A gente faz o predito para o paciente. E o que é que a gente pode avaliar? Como é que a gente vai avaliar, na verdade, a reversibilidade ou a variabilidade dessa obstrução ao fluxo aéreo? Uma das maneiras de a gente avaliar isso é através da prova broncodilatadora que a gente faz na espirometria. De uma forma geral, a espirometria é feita com prova broncodilatadora. A gente avalia os volumes pré, assim que o paciente chega lá na clínica, faz o exame, sem nenhuma medicação, a fase pré.
Depois a gente faz o broncodilatador de curta ação, que geralmente a gente faz 400 microgramas de salbutamol, e espera de 15 a 20 minutos para o efeito da droga, e a gente vai repetir as mesmas manobras para avaliar qual foi a mudança, né, de fluxo e de volume que a gente teve depois do broncodilatador, se houve resposta ou variabilidade ao broncodilatador. E o que seria uma prova positiva? A gente teria que ter um aumento de 200 ml, um aumento absoluto de 200 ml e 12% aumento relativo do VF1. Em relação ao CVF, a gente só tem um critério em relação ao aumento absoluto, que seria 350 ml. Então, se subiu 200 ml e 12% do VF1, ou se subiu 350 ml do CVF, a gente tem uma prova positiva que houve variabilidade em resposta ao uso do broncodilatador. Existe asma com espirometria normal? Existe. A asma, como eu falei para vocês, tem essa variabilidade da obstrução. Então, inclusive, você pode fazer o exame no momento que o paciente está bem, está sem broncoespasmo, e ele pode ter um exame normal. A gente não tem aquela perda de função pulmonar fixa, pelo menos não no início do quadro. A não ser que seja um paciente que tem asma de longa data, que não foi bem tratado, que é o que a gente, inclusive, vai evitar, tentar evitar, com o nosso tratamento, que ele fique com uma perda fixa de função pulmonar, com uma limitação fixa, parecida com o DPOC, que tem uma limitação mais persistente. É isso que a gente quer evitar. Então, os quadros de asma iniciais e os quadros de asma bem tratados, eles tendem a ter uma função pulmonar normal. Então, se você faz uma espirometria fora da descompensação, você pode não ter critério de obstrução, nem essa variabilidade, tá certo? Principalmente se ele já está bem tratado. E aí, como é que eu vou fazer o diagnóstico? Tem outras formas de eu avaliar essa variabilidade da obstrução, de avaliar essa obstrução? Existe. A gente pode fazer, além da prova com broncodilatador, a avaliação da variação do pico de fluxo expiratório, que é um dispositivo mais simples, mais barato, que o paciente, inclusive, pode ter em casa para ele próprio avaliar como é que está o seu nível basal de função, dependendo do sintoma, tentar identificar mais precocemente uma exacerbação, e que a gente pode usar também na emergência para graduar a gravidade de uma exacerbação. E também pode ajudar a gente a dar diagnóstico. Por exemplo, num lugar que a gente não tenha acesso à espirometria, se tiver um pico de fluxo expiratório, a gente vai avaliar várias medidas ao longo de 2 semanas, ver a média dessas medidas, e se houver uma variação de pelo menos 10% nesse período, a gente avaliou e considerou, viu que ele tem uma variabilidade da função pulmonar, uma variabilidade do fluxo aéreo, e a gente pode fechar o diagnóstico de asma se a gente tem um quadro clínico compatível. Outra coisa que a gente pode fazer, se a gente teve uma espirometria normal no início da avaliação e a gente suspeita muito, a suspeita clínica é alta, a gente tem aquele quadro clínico bem sugestivo, é fazer o tratamento, a prova terapêutica, e reavaliar a função pulmonar após 4 semanas, pelo menos, de tratamento. E aí, se a gente obtiver um aumento no VF1, 12% e 200 ml, da mesma forma que é a prova broncodilatadora, a gente também tem um diagnóstico, pode fechar junto com um quadro clínico sugestivo, tá certo? Porque aquele paciente, você teve uma espirometria normal no início, mas aquilo não era o melhor dele. Se você tratou e ele conseguiu ficar ainda melhor, com volume que seria a melhor marca dele, você consegue captar essa variação se você repetir o exame depois de 4 semanas, pelo menos, de tratamento. Ainda tem uma outra maneira da gente dar um diagnóstico, se nenhuma dessas formas a gente conseguiu captar essa obstrução do fluxo aéreo variável, que seria o teste broncoprovocativo, que aí você vai tentar induzir o broncoespasmo no paciente e ver a queda de função pulmonar. Não é um teste tão disponível, mas a gente pode lançar a mão sim se a gente tem uma suspeição clínica muito forte de asma e os exames foram normais inicialmente, tá certo? Vamos ver aqui uma questão, como é que eles abordam essa parte inicial que a gente falou. Uma questão da SES de 2021, da SES Pernambuco 2021, do R3 Clínica Médica, que ele coloca. Em relação à asma brônquica, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer o que está errado. Letra A. A droga de escolha para tratamento de longo prazo na asma persistente e leve é corticosteroide inalado. Sim, é a pedra angular do tratamento da asma, é o corticoide inalado, mesmo no quadro leve. Então, isso aqui está correto. Letra B.
Uma espirometria normal tem a capacidade de excluir o diagnóstico de asma. Foi o que a gente acabou de falar, tá? A gente não pode excluir. Se você tem uma suspeição clínica alta, você pode lançar mão daquelas outras alternativas, variação no pico de fluxo, teste terapêutico ou teste de broncoprovocação. Então, esse aqui é incorreto, que é a resposta da questão, mas vamos seguir. A asma não parece ser um forte fator de risco para adquirir a doença Covid-19. No entanto, alguns estudos encontraram uma taxa maior de intubação e ventilação mecânica prolongada em adultos com asma. Tá certo, seria mais refinada a resposta se ele dissesse que essa taxa maior de doença grave é no paciente com asma não controlada. Os pacientes que têm asma bem controlada não tendem a fazer um quadro mais grave. Mas ambos, todos os pacientes com asma, tanto controlada quanto não controlada, não tem um fator de, isso não representa um fator de risco forte para adquirir a doença Covid-19. Letra D. A ausência de sibilos à ausculta respiratória e a saturação de oxigênio em ambiente menor que 92% são sinais de maior gravidade na asma. Sim, a gente até comentou no exame físico, tórax silencioso é um marcador de broncoespasmo mais grave. E se a gente tem hipoxemia, também é um marcador de maior gravidade. Correto. Letra E. Na asma, a reversibilidade total ou parcial da obstrução brônquica pode acontecer espontaneamente ou após o uso de drogas broncodilatadoras. Está correto também. Lembra que eu falei que tanto o sintoma quanto a obstrução ao fluxo aéreo, que é o que leva ao sintoma, é variável ao longo do tempo. Inclusive, pode reverter espontaneamente, por conta dessa característica da variabilidade dos sintomas e da obstrução. Então, está correto, essa reversibilidade pode acontecer sim, de forma mesmo espontânea. A resposta da gente é incorreta, letra B. Espirometria normal não tem a capacidade de excluir o diagnóstico de asma.